Então, gente, que bom estarmos aqui novamente, tá? Continuando aqui a nossa quarta aula sobre Roma Antiga. Já vamos falar da crise da República, tá? A República que estava crescendo, 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 mas não sei se vocês já ouviram a expressão: quanto maior a altura, também maior a queda. A República Romana vai entrar em crise e a gente vai ver que vai começar um novo período dessa história, né, de Roma. Tá? Então vamos lá com a gente. Aqui seria, né, as motivações para essa crise. Êxodo rural. O que estava acontecendo? Os plebeus, quando voltavam da guerra, as suas terras tinham, né, sido tomadas ou já não estavam boas para o plantio por causa da falta de cuidado. Então eles faziam o quê? Um êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade. Nesse processo, eles chegavam em cidades, né, cidades romanas lotadas. Por exemplo, a cidade de Roma mesmo, ela tinha quase 1 milhão de pessoas no ápice dessa república. Então, a partir daqui, a gente compreende como estava todo esse processo. Estava muito lotada as cidades. E ainda tem a questão do desemprego, porque as pessoas optavam por terem escravos que não era pago, que não precisava pagar. Os escravos faziam quase tudo, tá, gente? O escravo trabalhava na casa, né, como doméstico. Eles trabalhavam na agricultura, no comércio, no que fosse necessário, já que eles eram obrigados a isso. Então, ninguém ia contratar um plebeu, porque o plebeu tinha que ser pago. Então, tem toda essa questão. Então, tem uma massa de pessoas que está numa condição de vida de fome e miséria, que está lá desempregada, sem ter onde morar, improvisando abrigos no meio da rua. Então, tá um caos, tá? Roma tá um caos durante essa república. É uma república que conquista terras, mas é uma terra que só fica para a elite, enquanto a maior parte da população está passando fome. No meio desse processo, nós vamos ter revoltas de escravos. Olha só. A gente tem a grande revolta, que eu vou usar como exemplo, que é a de Espartacus, né? Aqui tá o da série, tá, gente? Ele não dá pra saber se ele era assim mesmo, não. Mas lembrando, ele era um escravo, mas nem todos os escravos eram como a gente entende dentro da história do Brasil, negros, não tem relação. Os escravos eram pessoas de povos dominados, então muitos escravos foram europeus. Só pra gente compreender um pouco desse processo, desse momento. Então, diante disso, né, Espartaco, ele se destacou como um escravo, inclusive lutou no exército romano, e ele se destacou por ser muito forte, habilidoso com as armas. E aí, diante disso, ele foi selecionado para ser um gladiador. O que é um gladiador? É um escravo ou um condenado, né, uma pessoa que foi condenada à morte, que é colocada em uma arena para lutar, né, até a morte, e ali divertir os romanos. Isso é a elite romana, inicialmente. As pessoas se divertiam. Quanto mais sangue jorrava, eles se divertiam. Bem macabro aqui para nós. Então, Espartaco vai organizar, junto com alguns gladiadores, tinha quase que 10 junto com ele, ele vai organizar uma pequena revolta. Na verdade, ele vai fugir, né, desse local em que ele está preso, dessa espécie de arena de gladiadores. Vai fazer um mini motim e vai fugir. Só que eles vai passando por fazendas, né, por propriedades rurais, e ele vai chamando os escravos. E aí, vocês estão fazendo o que? Não, nós estamos sendo escravos. Ah, pois a gente se libertou. E esses escravos vão se somando. Então, de quase 10 escravos, gente, eles se tornaram 120 mil escravos. Os romanos já estavam tudo louco, com esse monte de escravo rebelado e sendo treinado para a guerra. E diante dessa situação, né, eles estavam tudo na TPM, treinado para matar. Nenhuma correspondência com a TPM da mulher, não, tá, gente? E aí, o que acontece? Diante dessa circunstância, Espartaco, liderando esse exército, estava pondo medo mesmo. Eles estavam se aproximando de Roma, da cidade de Roma. E diante disso, foi selecionado aí um grande general de exército, Crasso, e mandaram lá mais de 60 mil homens bem armados para acabar com essa revolta de Espartaco. No meio da confusão, Espartaco tenta se render, mas não aceita. Eles vão lutar realmente até a morte. Dos 120 mil escravos, tá, que estavam rebelados, vão sobreviver 6 mil. Gente, 6 mil que vão sobreviver e eles não vão deixar barato.
Os romanos tinham uma estrada chamada Via Ápia. E os 6.000 escravos foram crucificados. Olha só, era punição, tá, gente? Para alta traição em Roma. Crucificados nessa Via Ápia, tá? Para quem não sabe, foi só Jesus que foi crucificado, não. Todos aqueles que cometiam crimes no Império Romano, que fossem chamados crimes hediondos, né? Assassinato ou uma espécie de rebeldia, como desses escravos, eles eram crucificados. Então, você imagina, passou semanas lá, esses corpos expostos na cruz, e as pessoas passavam aqui, né? Lá, eita, vários corpos e aquela coisa toda. Por que que os romanos fizeram algo tão absurdo para nós, né? Observava assim, nossa, que doidice. Para mostrar para todas as outras pessoas dentro do território romano que ali tinha que se seguir as regras, que não era do jeito que queriam, não. Que escravo tinha que seguir o que escravo tinha que fazer, que era trabalhar e pronto. Nada de rebelar-se. Então, isso acalmou um pouco os ânimos, tá? Mas não significa que tá tudo tranquilo. A massa de plebeus que está realmente passando fome é imensa. E aí, eu falei para vocês na aula passada do cargo de tribuno da plebe. O tribuno da plebe, eles vão ter que buscar melhorias para os plebeus. E aí vem um tribuno da plebe, o Tibério Graco, né? Tibério e Caio Graco são irmãos, né? Que tá aqui. O Tibério pensou, cara, a gente tem que fazer uma reforma agrária, dar terra para quem não tem. Olha a ideia dele, pegar quem tinha, ó, desenhando aqui, ó. Pegar quem tinha muita terra, ó, meu filho, você tem muita terra, só precisa só disso, fica com essa daí, ó. Beleza, Patrício? Você não precisa mais do que isso. O que sobra, eu vou dividir aqui com a galerinha que tá passando fome, certo? Olha só, em pequenos lotes. Gente, a ideia é ótima, né? Os plebeus iam adorar tudo isso, iam parar, iam sair da situação de miséria, iam ter uma terra, gente, não para ser rico, mas pelo menos para plantar o que precisavam para comer. Então, isso é uma ideia bem bacana né, de todas as ideias que já tiveram de leis. Essa era quem mais ia beneficiar realmente os plebeus. O que é que os senadores patrícios fizeram? Mataram Tibério. Mataram. Pronto. Acabou a reforma agrária, bebê. Não fale disso mais não, tá bom? O Caio Graco, 10 anos depois, irmão de Tibério, ele é eleito também tribuno da plebe. E ele vai, de novo, com a mesma lei da reforma agrária, ainda vai dizer mais. Precisa da lei frumentária, que é dar trigo para os pobres, que eles tinham a base da alimentação deles, era o pão. Tudo era pão para eles, tá? Manhã, de tarde, de noite, toda hora. Ele queria também um kit, uma espécie de kit militar, o plebeu que fosse para a guerra, que ele recebesse o seu armamento necessário para ficar vivo. E aí Caio Graco também falava que tinha que ser distribuído terras, as terras conquistadas, para as pessoas que precisavam. Resultado, Caio Graco, né, com certeza ia ser morto, e ele percebendo essas confabulações em relação à sua própria vida, ele vai pedir que um escravo dele o apunhalasse. É uma espécie de suicídio bem doido, um assassinato, suicídio estranho. Mas enfim, Caio Graco, que também falou em nome dos plebeus, ó, foi eliminado. Aí o negócio começa a pegar fogo em Roma, tá? A situação tá insustentável e eles vão precisar criar um triunvirato. Que é isso? Vão chamar 3 militares para assumir o poder, para que esses 3 militares eles pudessem organizar as coisas, dar ordem. Cada militar foi mandado para uma área do território da República Romana para acalmar os ânimos, tá? O Crasso acaba morrendo em conflitos. Pompeu, ele tá no território da cidade de Roma, acaba recebendo o poder das mãos do Senado. Então, quem tá mandando em Roma é o Pompeu. Júlio César conquista o território onde hoje é a França e volta para Roma com seu exército feroz. Júlio César impulsionava seu exército, dizendo que eles é que tinham que ter o poder, que os plebeus eram massa, que eles eram gente boas, que tinham que ter terra. Então, o Júlio César não estava só na fala. Júlio César, ele chamou seu exército para lutar, tá, contra o Pompeu e conquistar essa república, acabar com essa dominação aí dessa elite.
Júlio César, um militar muito respeitado, marchou até Roma com seu exército, chegou para o Senado e disse: quem vai assumir agora o poder sou eu, e quem achar ruim que venha para porrada. E assim foi feito. Começou uma guerra entre o exército de Júlio César e o exército de Pompeu, briga. Quem vence? Júlio César. Aí Júlio César chega logo ostentando lá no Senado: ó, senadores, eu vou ser agora um ditador perpétuo para toda a minha vida e eu vou ficar aqui. E aí ele começou a fazer algumas mudanças, né? Que o exército ia receber pagamento, que o exército ia receber as terras conquistadas, que os plebeus iam ter acesso ao trigo, né? Que era a base da sua alimentação, que é o que produz o pão. E a galera tava amando, gente, era so love. Mas o senador, ó, deixa estar, Júlio César, deixa estar. Um amigo de Júlio César era senador, por isso cuidado, gente, com as amizades. E aí, um amiguinho de Júlio César chama ele lá no Senado. Diz: vai ter uma reuniãozinha, Júlio César, vamos lá. Júlio César vai desarmado, pensando que, pô, é meu amigo que tá convidando para uma reunião. O seu amigo era Brutus. Brutus foi um dos primeiros a apunhalar Júlio César assim que ele chega no Senado. Então, ele foi apunhalado por quase 300 senadores. O homem foi esfaqueado. Gente, a galera ficou apavorada em Roma. Como assim? Caraca, velho, mataram o Juju! Que a galera gostava do Júlio César. E detalhe, mataram com covardia mesmo. Ele não estava armado, ele não podia se defender. E foram abrir o testamento de Júlio César, né? O que é o testamento? O que ele deixou, né? Como é que ele distribuiu sua riqueza? Gente, Júlio César deixou sua riqueza para os plebeus. Ele tinha muita terra, tinha muito dinheiro e ele deixou para os plebeus. Simplesmente distribuiu toda a sua riqueza para os plebeus, né? Diz que quando morresse, sua riqueza ia ser distribuída para eles. Aí os plebeus ficaram: não. A Juju morreu, cara, ainda deixou as coisas para nós. Quem foi que matou Júlio César? Aí a galera começou a perseguir. Virou uma confusão, guerra de novo em Roma, romano matando romano. Os senadores que mataram Júlio César tiveram que sair de Roma, porque senão iam ser mortos. A confusão estava tamanha que foi chamado mais 3 militares, tá? Para assumir o poder em Roma, porque os patrícios senadores não estavam dando conta das coisas. Precisava colocar militares lá na frente, no poder, né? Novamente, um triunvirato. Triunvirato, 3 no poder. No caso, são militares. Marco Antônio, que ficou com a região do Egito, foi para o Egito cuidar das terras de lá. Otávio, que ficou com a região de Roma mesmo ali. E Lépito, que foi mais, né, para a região lá da África. Enfim, 3 militares para manter a ordem em todo o território romano. Todo o território. Também brigaram. E aí, Otávio, nada mais é do que sobrinho de Júlio César, vai perseguir o Lépido, que vai acabar morrendo em confusão. Depois ele vai lá onde está Marco Antônio, se pegando uma Cleópatra, lá no Egito. Você já deve ter ouvido essa história. Vence Marco Antônio e Otávio assume o poder de toda a Roma. Detalhe, Marco Antônio, sabendo que ia perder, comete lá um suicídio dentro de uma espécie de quarto trancado com cobras venenosas e a Cleópatra. História real doida, né? Mas, enfim, é a forma mais aceita de que Marco Antônio, né, tenha morrido junto com a sua amada Cleópatra. Inclusive, a amada que já foi pega aí também pelo Júlio César. Cleópatra é a maior pegadora da antiguidade. Resultado, Otávio, sobrinho de Júlio César, não vai aceitar ficar com qualquer poderzinho não de Roma. Ele quer todo o poder para ele. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como vai ser essa dominação de poder a partir, né, de Otávio. Então, até mais, galerinha!